Fundos imobiliários. Com certeza, eles fazem parte da sua rotina, você já ouviu falar deles, seja aqui nos vídeos do Clube do Valor, seja em vídeos de outros influenciadores, de outros educadores financeiros, como, sei lá, o Pete Money, o Fábio Holder, o Thiago Nigro, enfim, muitas pessoas boas falam sobre fundos imobiliários. E todos esses que eu citei, inclusive a gente, sempre que quer fazer uma comparação de um fundo imobiliário com a média do mercado, ou falar sobre o retorno médio dos fundos imobiliários, usam como referência o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da B3. Mas não mais, ou não mais necessariamente sempre eles usarão e nós usaremos o IFIX como referência. Por quê? Porque recentemente surgiram dois novos índices de fundos imobiliários no mercado. É sobre eles que a gente vai falar hoje, tá? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o índice da Suno, de fundos imobiliários, e o índice da XP, de fundos imobiliários, que são índices mais focados, com regras um pouco mais rígidas do que o IFIX e que podem te trazer uma maior clareza na hora de entender o retorno médio do mercado de fundos imobiliários, o que esperar desse mercado, beleza? Vamos falar também sobre uma nova forma de investir em fundos imobiliários que a XP inventou e que vai lançar em breve no mercado. Uma forma que, em tese, é mais fácil, mais bem diversificada, mas que também tem, seus pontos de atenção que você vai entender bem ao longo desse vídeo, beleza? Então, se você gostou, se parece interessante, fica aqui conosco para entender se vale a pena ou não investir aí nessas nova forma que a XP vai lançar e também para aprender um pouquinho mais sobre esses novos fundos imobiliários do mercado brasileiro. Se faz sentido para você, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você entende que gostariam de ter acesso a um conteúdo como esse, que gostam de fundos imobiliários. Beleza? Então roda a vinheta aí e já tô de volta aqui com o conteúdo. Buenas! Primeiro, nós vamos recapitular aqui um pouco melhor e um pouco mais rapidamente o que é um índice. E eu falo nós, que você não sabe ainda, mas tô aqui com o José, que vai assumir aí e vai começar a falar um pouco sobre o que é um índice. Vai lá, José. Então, um índice nada mais é do que uma carteira teórica que é mantida por alguma instituição. E a quantidade dos ativos e a proporção é toda determinada por uma metodologia. E essa metodologia é um documento oficial que é divulgado e mantido de graça na internet para todo mundo ver. Os índices, em geral, eles costumam ter o objetivo de representar uma parcela relativamente grande do mercado. Pense no Ibovespa ou no IBRX, que representa o mercado de ações no Brasil, o Imageral, que representa as carteiras compostas por títulos do Tesouro Direto, o S&P 500 ou o Dow Jones, que representam o mercado norte-americano, e por aí vai. Mas também há alguns índices mais específicos. O IDIV, por exemplo, que também é mantido pela B3, é um índice focado apenas em empresas que pagam dividendos aqui no Brasil. O BDRX é um índice de BDRs, o SMLL é o conhecido índice das small caps aqui no Brasil. E o IFIX é o nosso índice de comparação que tem apenas fundos imobiliários em carteira. Também vale lembrar que aqui no Brasil, em geral, os índices que são mantidos pela B3 são todos índices de retorno total, ou seja, todos os proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, amortizações, rendimentos, todos esses proventos que são pagos pelas posições dos índices, pelos ativos que compõem o índice, são reinvestidos no próprio índice. E é bem bom, deixar claro aqui que para ser um índice, existem algumas regras que a CVM estipulou. Quais regras? Primeiro, a metodologia tem que ser clara e estar disponível de forma gratuita na internet. Segundo, a frequência de rebalanceamento do índice, ela não pode ser muito alta a ponto de se tornar inviável para o investidor pessoa física replicar esse índice. Terceiro, o desempenho histórico do índice deve estar disponível publicamente e não pode ser ajustado retroativamente. E aí tem alguns outros critérios um pouco menores, mas só para deixar esse ponto claro. E agora vamos falar um pouco sobre o primeiro índice, o Suno 30. E o Suno 30, no bom sentido da palavra, é o índice um pouco mais chatinho. Como assim chatinho? É um índice com um pouco menos de emoção. Por quê? Porque o intuito do Suno 30, o Thiago Reis e a equipe da Suno, que são muito bons, por sinal, quando eles foram criar eles quiseram pegar o IFIX e tirar algumas distorções, algumas coisas que eles não gostam na composição do IFIX, tá? Então é o IFIX ajustado por pontos
ali que o pessoal da Suno achou importante ajustar. Como assim? Quais são os critérios, tá? Para um fundo imobiliário participar, estar dentro da carteira do Suno 30, ele precisa participar da composição da carteira do IFIX, esse é o primeiro critério. Se ele não está no IFIX, ele cai fora. Segundo, tem que ter pago algum provento nos últimos 12 meses, se não pagou, cai fora. Terceiro, não pode ser um fund of fund, ou seja, não pode ser um fundo de fundos, e aí já é o primeiro ajuste mais relevante. E quarto, ele não pode ser monoativo. Então, ele não pode ter apenas um prédio ou apenas um ativo de renda fixa, que é a segunda diferença relevante entre o Suno 30 e o IFIX. E aí, dos que sobraram, o que eles fazem? Eles ordenam por patrimônio líquido e pegam os 30 maiores fundos imobiliários, que são compostos com a metodologia Equal Weight na carteira, ou seja, 3,33% de peso em cada um, que é algo que a gente gosta bastante. A gente acredita que o Equal Weight traz resultados melhores do que a ponderação, que nem é, né, num fundo como no índice como o Ibovespa ou no IFIX. E a pergunta é, fazendo esses ajustes e olhando para o retorno histórico hipotético, né, desse índice Suno 30. Isso gerou alfa, ou seja, gerou um resultado melhor do que a média do mercado? E a resposta é sim. Olha só, nesse gráfico que está na tela agora, o retorno aí do Suno 30 desde 2015 até 2020 e em comparação com o IFIX. Né? O Suno 30 é a linha vermelha, que aí em determinados períodos estava um pouco abaixo da linha preta, que é o IFIX, mas no acumulado desse prazo inteiro, ele venceu o IFIX, embora por uma margem pequena, ele venceu, sim, o IFIX. E nada garante, né, que venceu no passado, que vai seguir vencendo no futuro, ou que vai ser uma margem pequena. Essa margem ela pode abrir no futuro. Então a resposta é sim, ele venceu o IFIX. E agora eu te pergunto, você conhecia os critérios, entendia bem nos pormenores como o Suno 30 é composto, como a gente chega nesses 30 fundos? Comenta aqui abaixo para a gente saber. E aí eu passo a bola para o José, para falar um pouco mais do outro índice recente, o XPFI 11. E só para amaciar a bola, né, eu comentei aí no bom sentido que o Suno 30 ele é mais chatinho, porque ele meio que não reinventa a roda, só ajusta as distorções do IFIX. E aí o XPFI 11 é um pouco mais legal de olhar, tá? E o José vai explicar por quê. Então diz aí, José. Então, o XPFI ele é um índice que é um pouco mais legal, não pelo índice em si, mas pelas consequências da criação dele. O objetivo maior do XPFI é, de acordo com a própria XP, acompanhar a performance das cotas dos fundos imobiliários mais líquidos negociados no mercado. E ele foi criado sobre a tese de que o IFIX estava começando a incluir FIIs com muito baixa liquidez, FIIs que eram pouco negociados, o que acaba não sendo um bom representativo do mercado em geral. Então vamos primeiro mostrar o retorno dele, que diferentemente do Suno 30, foi um pouco abaixo do IFIX, nesse período que foi analisado, que é um período de pouco mais de um ano, na verdade. É um período bem curto, né? Sim. Ou seja, já respondendo à pergunta do título desse vídeo, olhando para a performance histórica, o índice da Suno, o Suno 30, teve uma leve vitória em cima do XPFI. Mas ele varia, ambos, na verdade, variam praticamente de forma igual ao IFIX, mas com, no caso do XPFI, com um retorno um pouco abaixo do índice. Isso pode se dar devido a uma coisa chamada Liquidity Factor, que é o fator de liquidez, que por se limitar apenas a ter fundos com alta liquidez no mercado, o índice da XP acaba perdendo um pouco da rentabilidade possível. Só para explicar esse ponto, né? Esse é um dos fatores que explicam o bom desempenho de algumas ações, e a lógica é que ações e fundos um pouco menos líquidos, eles são menos olhados pelo mercado, tem muitos players que não conseguem adquirir eles e acabam tendo eventualmente distorções de preço. Mas também tem que pensar que fundos com baixa liquidez, eles são de fato difíceis de serem adquiridos pelos cotistas. Então, aí colocando um pouco mais sobre esse fator. Mas segue lá, José, diz aí quais são os critérios, qual é a metodologia para a composição do XPFI? Então, na tabela que está aparecendo na tela agora, a gente consegue ver as metodologias dos índices da XP comparado com o IFIX. E aqui sim, eu disse índices porque essa é uma novidade bem interessante. A gente tem o XPFI, que é o índice geral, que é composto por 40 diferentes fundos imobiliários. Mas, para quem gosta de acompanhar um pouco mais de perto a questão setorial dos fundos imobiliários, a gente tem também o XPFT, que é um índice de fundos imobiliários composto apenas por fundos de tijolo, ou seja, fundos que têm participação direta em imóveis.
E também o XPFP, que ao contrário do XPFT, é composto apenas por fundos imobiliários de papel, com títulos de renda fixa na composição da carteira. E além disso, é claro, a gente tem alguns outros critérios. A carteira de fundos imobiliários, ela deve ser revista a cada 4 meses, em janeiro, maio e setembro. Ele é composto apenas pelos fundos imobiliários listados em bolsa. Os fundos imobiliários, eles têm que ter um alto índice de negociabilidade, mais alto do que o IFIX, e eles têm que ter uma alta presença de pregão, 95% de presença de pregão contra os 60% pedidos pelo IFIX. E, passando por esses filtros, os fundos imobiliários são então classificados por maior valor de mercado. Tá, e aí, José, você comentou que não, o índice da XP, ele é mais interessante não pelo índice em si, mas pelas consequências dele. Diz aí, que consequências são essas? Explica um pouco melhor esse ponto. Então, ele é mais interessante por causa dessa manchete aqui. A XP, ela está preparando o lançamento de alguns fundos indexados, e um deles vai ser indexado a esse novo índice de fundos imobiliários. E, obviamente, esse fundo ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. E a primeira desvantagem é pelo fato dele não distribuir dividendos, que é algo muito comum e algo que os investidores em fundos imobiliários muitas vezes procuram. E não é que os fundos imobiliários dentro desse fundo indexado da XP não paguem dividendos, mas sim que eles pagam dividendos, mas vão direto para a carteira do fundo, onde eles são automaticamente reinvestidos. Ou seja, eles pagam esses rendimentos, mas eles não caem na sua conta. Eles caem na conta do fundo e o fundo reinveste. E aqui tem Corte rápido, faca, Tramontina. um ponto, né, que Eu não tenho gosto oportunidade de comentar um é que esses assunto como fundos eles caem isentos de imposto de renda na cota do fundo, na carteira do fundo, o gestor reinveste, cresce tudo, mas no final do prazo, quando você for resgatar as suas cotas, você vai ser tributado a uma alíquota de 15%, que vai levar em consideração esse reinvestimento. Então isso aqui poderia entrar também junto no rol de desvantagens, tá? E tem outra aqui também que pode ser encarado como desvantagem para alguns, pode ser encarado também como vantagem para outros. Como assim? Explica um pouco melhor, Ramiro. Me refiro à taxa de administração desse fundo. Ela é de 0,5% ao ano. E aí você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Se você olhar o copo meio vazio, você pode pensar, pô, para um fundo de gestão passiva, essa taxa de administração é um pouco mais alta do que o normal, né? Para pegar por referência, vamos pegar 2 ETFs, que são fundos de índice, como o BOVA11 e o VVB11, eles cobram, respectivamente, taxas de 0,3% ao ano e 0,24% ao ano. Só que são ETFs gigantes aqui no Brasil, que conseguem escalar com maior facilidade do que um fundo de investimentos comum. E mesmo assim, o lado meio cheio do copo, que seria a vantagem, 0,5% ao ano no universo de fundos no Brasil é uma taxa até considerada bastante pequena, tá? E para fechar aqui o nosso set de desvantagens, tem também o fato de, por ser um fundo multimercado, tem a antecipação do pagamento de imposto através do mecanismo de come-cotas, beleza? E aí do outro lado tem as vantagens que também podem e devem ser analisadas por você. A primeira delas é a facilidade de diversificação a um custo que, embora seja superior aos ETFs, é um custo bem razoável, né? O lado meio cheio do copo. E no limite, né, comparando com fundos imobiliários, quando você vende uma cota de um fundo, você é tributado a alíquota de 20%. Num fundo multimercado, a alíquota é de 15%. E diz aí, José, colocado tudo isso, a gente recomenda esse fundo? Qual é o nosso ponto sobre isso? Vale a pena comprar? Vale a pena vender? Como é que é? O Clube do Valor não recomenda esse fundo, não porque a gente não gosta ou acha que ele é um fundo ruim, mas porque nós não podemos fazer recomendações. O Clube do Valor não pode fazer recomendações de investimento porque nós somos gestores e não analistas, nós não somos uma casa de análise. Então não encarem esse vídeo aqui como uma recomendação. O intuito desse vídeo é apenas educar você, nosso espectador, dessa nova novidade que a gente tem aqui no mercado financeiro do Brasil. Inclusive, antes de investir nesse fundo, se essa for a sua decisão no futuro, leia bem todos os documentos e verifique se o que você está fazendo está de acordo com os seus objetivos financeiros e com o seu perfil de risco também. Perfeito. E se você quiser investir em fundos imobiliários por conta própria, montando você a carteira e não usar um veículo ou replicar necessariamente um desses índices, a gente tem, né, um material super completo, um curso de fundos imobiliários em que a gente não só explica todo o mercado, como a gente também apresenta as nossas estratégias, a forma com que a gente faz para escolher fundos imobiliários aqui
para a nossa gestora. Você pode saber um pouco melhor disso clicando aqui no link acima, ou no link que vai estar na descrição e nos comentários desse vídeo. Beleza? Se você chegou até aqui e curtiu o nosso conteúdo, por favor, compartilha ele com seus amigos, suas amigas, seus parentes, seus colegas de trabalho que se amarram aí em investimento em fundos imobiliários. Grande abraço e até mais. Até mais.